foram os testes de pré-temporada da Fórmula E? Olha, teve incêndio, testes de novatos e foram testados até a recarga rápida. E aí galera, fãs do elétrico, eu sou Renata Correia e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Bem, esses testes para a temporada 10 deu o que falar, viu? Mas olha, fica até o final do vídeo que eu vou falar do E-Prix de São Paulo em 2024 e com venda de ingressos abertos. Os testes de pré-temporada da Fórmula E acontecem sempre em Valência, no circuito Ricardo Tormo. Sim, é em autódromo e esses testes já acontecem desde quando a categoria surgiu em 2014. O mais interessante é que, na sua grande maioria, a categoria corre em pistas de rua, mas os testes são em autódromo. Será que realmente dá para se testar o carro da Fórmula E em autódromo? Olha, na verdade não é a melhor pista para testar os carros, mas já tem sido onde a gente testou já nos últimos anos. Então no passado era até pior, para ser sincero. A gente ia para Valência, testava lá, e tudo que a gente aprendia mais ou menos podia jogar no lixo, porque depois ia correr em Roma, em Mônaco, não tinha nada a ver. Agora, pouco a pouco, o campeonato tem introduzido etapas que até se parecem a Valência. Então, por exemplo, Portland, eu ouvi falar que na Itália vai chegar uma pista assim também, que deve ser Misano. Qual outra? Por enquanto são essas duas. Berlim se parece mais a um circuito também e tal. Mas até a gente vê isso, que o campeonato às vezes está abrindo mão um pouco do circuito de rua. Jakarta tem esse perfil também, parece mais um circuito, tem paredes e tal, mas parece mais um circuito. Então acaba que várias das coisas que a gente aprende em Valência, a gente está conseguindo sim aplicar ao longo do campeonato. Os testes foram em outubro, nos dias 24, 26 e 27, que na verdade eram para ter sido ocorridos nos dias 24, 25 e 27. Isso não aconteceu por causa de um incêndio e eu vou explicar para vocês entenderem. O que deu o que falar, minha gente, foi esse incêndio que aconteceu logo no primeiro dia, no final da manhã, e por isso terminou mais cedo do que o previsto, fazendo assim com que os treinos do período da tarde fossem cancelados. O que aconteceu foi o seguinte: o incêndio foi causado pela bateria do carro do Robert Wiesmann, que é o carro do Vandoorne. O Robert é um dos pilotos que participa dos testes de novatos na categoria. Na manhã da terça-feira, o carro do Wiesmann completou 3 voltas antes de parar na curva 11. O carro parou sozinho e ele não recebeu nenhuma instrução do seu engenheiro para encostar o carro. O carro foi levado para os boxes, a bateria foi retirada do carro e transportada dentro de uma caixa da WAE, que é a antiga Williams, a empresa que projetou a bateria do Gen 3. Chegando no box da WAE, a bateria simplesmente pegou fogo. O incêndio foi rapidamente combatido e ninguém se feriu. Não se sabe ainda o que ocasionou o incêndio, mas ele foi bem controlado. A matéria do The Race disse que, apesar da contenção do incêndio ter sido bem controlada, não houve nenhum alarme de incêndio sonoro, pelo menos nos primeiros 5 minutos após a ocorrência do incêndio. Com esse incêndio, a Mahindra sofreu prejuízos e danos na sua estrutura de TI, estação de engenharia e os 2 carros de corrida. Na coletiva de imprensa que teve para o E-Prix de São Paulo, eu perguntei ao Lucas de Grassi e ao Serginho sobre o incêndio e eles falaram o seguinte: houve uma bateria que teve chama Thermal Runaway, né? Na verdade não foi nenhum incêndio, é um processo da bateria que libera calor e fumaça. Mas eu fiquei isso aconteceu uma vez, a primeira vez que acontece em 10 anos. Quando você está empurrando a tecnologia no limite dela, recarga rápida, 600 kW e tal, pode ser que aconteça um outro problema. Foi o primeiro em 10 anos, então assim, isso não me preocupa. A Fórmula E foi muito rápida na reação, em 20 minutos estava tudo resolvido, porém, o teste foi adiado durante um dia porque o pessoal queria saber o que tinha acontecido. Então o pessoal olhou, analisou o dado, analisou a bateria e tal, e viu que foi um problema aleatório que não iria acontecer. Os testes foram retomados e aconteceu tudo numa boa. Então assim, estou super tranquilo em relação à bateria. Os testes, a gente fez a quilometragem que precisava.
gente fez num dia lá mais do que 150 voltas, foi o dia que eu mais andei de Fórmula E na minha vida, em 10 horas de treino. Então, assim, foi ótimo, o teste foi bem produtivo, e essa preocupação com a bateria que teve esse thermal runaway, esse fogo, foi resolvido e, para mim, pessoalmente, não gera nenhuma preocupação futura. Bom, influenciou sim nos testes para todas as equipes, o incêndio que a gente teve lá em Valência. Primeiro que mudou o cronograma dos dias de testes, era para a gente testar terça, quarta e sexta, e aí isso acabou sendo tudo mudado. A gente testou metade de terça-feira, onde teve um incêndio, a tarde de terça, o dia inteiro da quarta foram cancelados, e a gente testou, voltou a se testar só na sexta. Então isso mudou toda a preparação das equipes. Em vez de também ter aquele dia dividido em 2 blocos de 3 horas, a gente andou o dia inteiro. Mas acabou que no final das contas a gente conseguiu executar o teste normalmente. Acho que em termos de horas rodadas acabou ficando parecido ali, porque fizeram compensação, né? Colocaram mais tempo de pista na sexta. Então, realmente foi assustador na hora e tal, mas no final das contas os testes ocorreram normalmente, todo mundo testou. Então, olha, não tem muito como assim, a gente reagir a esse tipo de coisa, porque na verdade tava andando até um rookie no carro, que era o Robert Schwartzman, né, o piloto russo, que era o piloto de rookie da DS. O carro dele parou na pista e aí deu uma bandeira vermelha. E o carro dele tinha ficado vermelho, acende uma luz vermelha dizendo que ele não tá seguro, o carro. Mas beleza, o piloto saiu do carro, recolheram o carro e tudo. E aí a bateria foi tirada do carro, foi levada para a Williams, que é quem fornece as baterias para todos os carros do campeonato. E lá na garagem da Williams, que deu algum bizil que pegou fogo. Eu não sei direito o porquê ainda, eu acho que até as investigações ainda estão sendo feitas. Então, mas não foi na garagem da equipe, ou não foi o fogo no carro. Já estava com os responsáveis pelas baterias e tudo quando realmente pegou fogo. Agora, vamos sair do incêndio e partir para a única sessão da terça-feira, dia 28. Mitch Evans, da Jaguar, foi o piloto que marcou o tempo mais rápido, com 1:24.474, mas isso aconteceu nos minutos finais. Esse tempo de Evans foi mais de meio segundo mais rápido do que o melhor tempo dos treinos realizados em Valência no ano passado. Só para você lembrar aqui como foi no ano passado, Maximilian Ginter liderou 4 das 5 sessões e ainda fez o melhor tempo de 1:25.127. Voltando aos treinos deste ano, Antônio Félix da Costa da Porsche fez o segundo melhor tempo, apenas 0,143 segundos atrás do Evans. E o terceiro foi o Buemi, da Envision. No segundo dia de testes, na primeira sessão, Mitch Evans foi o mais rápido do dia, quando faltavam 4 horas e meia para o final. Evans marcou o tempo de 1:24.791. Eu não sei se vocês perceberam, mas o tempo foi maior do que o da terça. Ainda assim, esse tempo é mais baixo do que o Ginter fez na temporada passada no mesmo circuito, quando ele foi o mais rápido na ocasião. Mais uma vez, no segundo dia, da Costa fez o segundo melhor tempo, com apenas 23 centésimos atrás do Evans, da Jaguar. Mas 2 pilotos fecharam a sessão abaixo de 1:25. Eduardo Mortara com a Mahindra, acredite se quiser, e Robin Fries, da Envision. Na segunda sessão, o treino foi mais equilibrado e a diferença do Evans, o mais rápido, até o Sasha Fenestraz, que marcou na 19ª posição, foi de apenas meio segundo. Em relação aos brasileiros, Lucas fechou o dia na 15ª posição e Serginho teve dificuldades em terminar a sessão e não conseguiu registrar um bom tempo. No último dia de testes, mais uma vez, Mitch Evans foi o mais rápido, ou seja, o Evans, além de ser o favorito ao título em 2024, foi o piloto com o melhor desempenho nos testes, da terça e quinta. Já na sexta, Nick Cassidy, também da Jaguar, ficou com o melhor tempo de 1:24.617. Então, vamos ficar atentos porque a Jaguar vem forte mais uma vez e essa dupla, Evans e Cassidy, aguarde. No último dia de testes foram feitas simulações de corrida de 27 voltas, incluindo pit stop e período de safety car.
Na simulação de corrida, Fraz venceu ao ultrapassar Da Costa nas voltas finais. Evans ficou em segundo e Da Costa em terceiro, Buemi em quarto e Günther em quinto. Se eu falar da dupla Jaguar, imagina a Envision que usa o Power Train da Jaguar, hein? A novidade dos testes foi a recarga rápida, que era prevista para a temporada 9, mas parece que será introduzida na temporada 10. Foram disponibilizados 8 carregadores em Valência. O tempo mínimo na parada de carregamento foi de 33 segundos. O que foi observado é que os carregadores não pareciam dinâmicos, mas funcionavam perfeitamente. Outra coisa também foi que foi feita uma troca de pneus, porém os carros da Fórmula E ficaram muito tempo parados. As conversas de paddock diziam que seria preciso mais tempo para testar a recarga rápida e o equipamento ser praticado. Será que realmente veremos na próxima temporada o pit stop? O que parece ser mais provável é que uma das 2 corridas em Dária no final de janeiro seja implementada a recarga rápida. E vai ser assim. O carregador só vai funcionar quando o piloto selecionar o ponto morto na cabine. A carga será liberada assim que o carro e o painel do carro estiverem na contagem regressiva para o piloto ver quando o tempo da recarga acabar. O piloto só vai sair quando esse tempo acabar. O que se espera é que 50% dos carros façam a parada no mesmo tempo e na mesma volta, até porque não pode haver 2 pilotos da mesma equipe parados para fazer a recarga. Agora bora falar dos testes de novatos. Nos testes de novatos era obrigatório que as equipes tivessem os novos pilotos nos carros durante os 3 dias de testes. Pela primeira vez, não tivemos pilotos brasileiros e finalmente tivemos a volta de uma mulher no grid dos novatos, que foi a Gabriela Gilkova com a Porsche. No geral, Taylor Bernard com a McLaren fez o melhor tempo dos novatos com 1:24.929. Robert Wiseman com a DS em segundo com 1:25.561 e Vitor Martins na terceira posição com a Nissan fez o tempo de 1:25.782. Nos testes de pré-temporada foram realizados um total de 4.960 voltas e 16.745 quilômetros, mas isso foi acumulado do grid mais os novatos ao longo dos 3 dias. Agora, bora falar do EPRIX de São Paulo. Aqui embaixo eu coloquei o link para você adquirir o ingresso e já se programar, porque em 16 de março no AMB, mais uma vez veremos o Gen 3 aqui no Brasil. São Paulo, EPRIX! Well, it is all action stations then as we get ready to go racing here. Lights out and we're underway. Down the inside. Oh! We've got moves being made here as well. Up the inside. Coming down the inside, that's going to be really tight. I think he can hold on here. Across the line comes Mitch Evans to win. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Até a próxima, até lá!